Sabe aquele jogo que não é lá essas Coca-Cola toda, quase ninguém curtiu, mas você aí até que gosta bastante? Eu tenho uma listinha aqui com alguns desses jogos que eu não me culpo tanto assim por gostar. Se são obras-primas ou não, eu não sei, mas aqui vai os jogos que quase ninguém gosta, mas eu indico muito. Bora lá pro vídeo. Em número 5 da minha lista tá um jogo esquecido da Bethesda, que é o Prey de 2017. O jogo que na verdade é um reboot da franquia Prey, só que dessa vez completamente diferente do que era o jogo original. Pra ser sincero, eu nunca nem vi como é que era esse primeiro jogo aí, Prey. E quando eu digo esquecido, quando eu digo que a Bethesda esqueceu, é porque quem espera por um segundo jogo, por uma sequência, pode esperar sentado, porque a Bethesda fechou o estúdio que fez o jogo. O nome do estúdio era Arkane Austin, e essa galera aí produziu alguns jogos que bombaram no pior sentido da coisa, como foi o caso do Redfall. Quem se lembra aí daquele jogo de vampiros, né, que foi uma grande piada, um grande fracasso. Mas o Prey, ao contrário desse jogo, é perfeito para quem gosta de exploração em um ambiente espacial com pitadas de terror. E quando eu digo pitadas é porque depende do que você espera de um jogo de terror. Se o teu lance é jogos muito sinistros, como um Silent Hill ou um Outlast, por exemplo, esse jogo não chega nem perto falando de terror. Mas você tem inimigos que se camuflam ou meio que se transformam em qualquer objeto do cenário, uma xícara, uma cadeira, enfim. E aí você tem um equilíbrio entre a ação e a sobrevivência, né? É um jogo muito bonito, os gráficos são bons até hoje. Infelizmente o jogo não rendeu o suficiente para garantir uma sequência, o que é uma pena, porque é esse tipo de jogo que eu gosto de verdade. É uma experiência focada no single player, misturando um pouco de terror e o desenvolvimento do nosso personagem com habilidades especiais e melhoria também dos nossos equipamentos. Vale a pena conferir o Prey, mas bora lá pro próximo. O próximo jogo da minha lista é considerado um dos piores da franquia. Tem muita gente que não gosta desse jogo, que é o Silent Hill Origins. Para você que nunca jogou, eu vou dar um contexto da minha história com ele. Lá quando eu tinha por volta de 11 a 12 anos de idade, eu ganhei um PlayStation portátil, o querido e famoso PSP. Quem teve essa parada sabe quão maravilhoso era, principalmente para a época, parecia que estava fazendo um milagre, rodando jogos do PS2 ali na sua mão, né, na palma da mão. E eu sabia que eu queria jogar, era um jogo de terror, mesmo sem ter muita experiência com esse tipo de jogo. Foi aí que eu fiquei sabendo do Silent Hill Origins, e como o próprio console, né, o PSP já tinha sido caro e o jogo era muito difícil de achar também, eu fui no piratão mesmo. E galera, o início já foi impactante o suficiente. Tem uma musiquinha sinistra que toca enquanto você anda ali naquela estrada que leva a Silent Hill. Depois algumas imagens bem chocantes ali em um incêndio dentro de uma casa. E tem também, é claro, as desesperadoras ruas de Silent Hill com todos os monstros clássicos ali da franquia. Naquela época eu só consegui passar do primeiro cenário, que era o cenário do hospital, porque quando chega na parte do sanatório, meu amigo, o negócio fica complicado. Eu fiquei muito tempo perdido e resolvi dropar o jogo, mas quase 2 décadas depois eu resolvi dar outra chance pro jogo, e posso confirmar que ele dá um pau em muito jogo de hoje em dia. Mesmo não sendo um dos principais da franquia Silent Hill, o DNA do Silent Hill também está presente no Origins. Não é um jogo perfeito se você for puxar ali pro lado da lore do jogo, talvez exista algumas inconsistências com relação aos inimigos, mas isso aí é papo para outro vídeo. Vale a pena sim jogar o Origins, nem que seja com um emulador, e bora pro próximo. Se tem uma franquia que passou batido por muitas pessoas, é a série de jogos Remothered, e esse ano eu resolvi dar uma chance para os 2 jogos da franquia. Não vou mentir, eu peguei numa promoção aí super em conta, e posso dizer que você que gosta de jogos como Resident Evil 7, principalmente naquele comecinho ali onde você está sendo perseguido pelo velho, você provavelmente gostaria de jogar o Remothered. Você é uma investigadora e entra nessa mansão para saber do desaparecimento de uma garotinha que morava lá.
Mas o plano vai pro saco e agora você tá trancado nesse lugar com um velho doido e uma freira fantasmagórica. Você não pode atacar diretamente, mas pode se esconder e usar vários objetos do cenário a seu favor. E também equipar uma arma de defesa, bem no estilo da faquinha do Resident Evil 1, onde você só tem alguns usos antes da faquinha quebrar. Na verdade, é muito claro essas referências a franquias como Resident Evil e Silent Hill nesse jogo. Você tá numa mansão com vários cômodos, né? E para prosseguir nessa história, você vai ter que resolver alguns quebra-cabeças também. Não tem mapa, então vai da sua habilidade de decorar as localizações e eu garanto que a história não fica uma cena sem te surpreender. Infelizmente o jogo teve uma continuação aí que não foi muito bem sucedida. E aí acabou que talvez a franquia nunca mais retorne, mas eu digo que se você gosta de jogos de terror, não dá pra ficar sem jogar a franquia Remothered e bora lá pro próximo. Agora vamos para um mundo aberto Lovecraftiano que te deixa sozinho para descobrir os seus próximos objetivos. Muita gente não gostou do The Sinking City e eu meio que entendo 100%, mas eu arrisco a dizer que esse jogo foi além do seu tempo. Enquanto você tinha jogos ali que literalmente apontavam o que você deveria fazer, o The Sinking City faz o contrário e te deixa explorar essa cidade inundada com criaturas sinistras e muitos mistérios ali para resolver. Você chega na cidade completamente destruída e começa a investigar por que os habitantes têm os mesmos pesadelos, por que tem pessoas que são metade peixe e metade gente, o que tá acontecendo, fora que o teu personagem também ele tá sendo atormentado por visões e tem alguma coisa chamando ele para aquela cidade, mas o que pega mesmo é a ambientação, as ruas inundadas, apartamentos abandonados, becos sinistros. Você vai coletar pistas para resolver partes da história e muitas das vezes você que vai ter que deduzir as coisas, né? E só quando eu percebi que o jogo não ia me ajudar é que eu comecei a valorizar esse estilo de gameplay do jogo, e aí você começa a querer ler tudo quanto é papel, todas as pistas, porque vai que de repente isso te leva a algum lugar novo, né? E tem também a parte de sobrevivência, de combate, o estilo dos inimigos e o lance de você encontrar com esses monstros no meio da rua lembra muito Silent Hill. Eu pelo menos senti bastante essa pegada, até porque você também tem a parte do terror psicológico, né? Quanto mais você está exposto a essas criaturas, mais visões aparecem. Eu gostei muito desse jogo, eu recomendo para todo mundo. Não espere lá essas Coca-Cola toda, você tem que ter paciência para jogar uma parada que não é perfeita, mas que é muito boa. E bora pro próximo. E agora o jogo mais polêmico da lista, porque levou muito hate e até com uma certa razão, que é o Callisto Protocol. Quem se lembra aí do hype, né, para esse jogo antes dele ser lançado, né, que tava ali nas alturas o máximo possível, porque todo mundo queria um próximo Dead Space, seja uma sequência ou até mesmo, por que não, uma nova IP, né, com novas ideias, novos personagens. E a gente meio que teve novas ideias e novos personagens, só que feito de uma forma bem pior do que qualquer coisa que tinha lá no Dead Space. Então eu não passo pano para as péssimas escolhas que o diretor desse jogo fez, por exemplo, dar tanta ênfase assim no combate corpo a corpo, sendo que o que a gente só quer é atirar nos bichos, né? Ou fazer também um mapa absurdamente linear. Mesmo assim, eu gostei da experiência. Às vezes eu até parava para admirar os detalhes dos corredores sinistros. A iluminação desse jogo é incrível também. Não dá para esperar uma sequência, não é algo que faz muito sentido a esse ponto, já que o jogo fracassou nas vendas. Mas é isso aí, galera, essa foi a minha lista. Eu quero saber de você qual é o jogo que só você gosta e mais ninguém. Tamo junto e até daqui a pouco. Valeu, falou!